No mês de junho, eu li mais um outro livro, né, além do que eu fiz no vídeo anterior, e que este livro foi com um objetivo um pouco diferente, foi para o Clube do Livro, onde a gente acompanha a história do meio LGBT com protagonismo LGBT, onde eu pela primeira vez conheci uma escrita para entender como que funciona e vou dar as minhas considerações nesse vídeo sobre esse livro da Charlie, que é Um Namorado para a Viagem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal. Aqui a gente conversa neste canal sobre literatura, sobre escrita, sobre livros e diversos outros assuntos que envolvem esse meio literário. E aqui neste momento, neste vídeo, eu vou trazer uma resenha de um dos livros que eu li do mês de junho e que também vou trazer as minhas considerações sobre isso, de vários outros aspectos sobre a questão. E, além disso, antes que a gente possa passar para o vídeo, eu quero te pedir um seguinte: se inscreve aí no canal, ative as notificações para que eu possa continuar trazendo vídeos para este canal e continuar trazendo as minhas impressões sobre as minhas leituras e trazendo alguns outros vídeos para você poder acompanhar. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo. Bom, o livro em questão é este daqui, tá? Um Namorado para a Viagem, da autora Shirley. É um livro bem bonitinho, a capa, né? Onde a gente tem ali a apresentação dos personagens. E que aqui, né, a gente parece acompanhar aqui, primeiro, né, a questão de colocar personagens ali com lembranças de japonesas e chinesas ali. Primeiro, que é essa característica. E outra, dentro do enredo dessa história, primeiro que é um livro de romance. Eu não tenho muito costume de ler livros de romance e acredito que principalmente pela questão de ter terminado de ler um livro mais denso como Os Irmãos Karamazov, acredito que acabou se tornando mais tranquila a leitura e eu li de certa maneira bem rápido. Se eu não me engano, foram 4, 5 dias para ler para um livro de 270 páginas, se eu não me engano. E a história em si, ela demorou, de certa maneira, a engatinhar. Mas a história gira em torno ali do Dylan, que é um rapaz ali de cerca de 16, 17 anos, que perdeu os pais, né, muito jovem, já mais jovem, perdeu a mãe, né, e o pai, e que ele acaba morando com a sua tia, que tem um restaurante, né, de um delivery, na realidade, de comidas tradicionais de Singapura. E que em uma das entregas, que o entregador não poderia ir, ele teve que ir na sua bicicleta fazer essa entrega. E aí ele começa a conhecer ali, de fato, o Theo, né, que é o outro personagem que entra nessa história, onde o Theo é ali um personagem que vem de uma família rica e que basicamente o pai não está próximo dele e a mãe dele já faleceu. Então, histórias parecidas, né? E de certa maneira eles acabam se encontrando neste meio tempo. E eles começam a história dos dois meio que com o Theo pagando para que o Dylan se parecesse ou tentasse dizer que era o seu namorado em uma das festas que seria necessário. Então, neste enredo, nós acompanhamos ali várias questões, né? Não me parece algo muito razoável, porque pelo que a gente entende, são garotos que são menores de idade na nossa concepção, mas que na realidade deles, de onde eles moram e de onde foi escrito o livro, né, Nova York e tudo mais, as pessoas já têm essa liberdade um pouco maior. O que se fosse aqui no Brasil, né, nem sairia quanto eles saíam. Outra coisa que traz uma certa ah, tranquilidade ao ler o livro é que algo que eu gostei bastante foi a questão tanto das explicações das comidas, né, de Singapura,
os ingredientes, o que leva, os aromas e outras coisas que foram descritas no livro, e também a questão de explicações de tradições de Singapura que nem todos conhecem, né? Tradições chinesas ou de mitos ou de alguma outra coisa dentro dessa sistemática, porque o Dylan, como conhece mais, está mais ligado com a sua cultura, ele acaba ensinando isso para o Theo, que não teve tanta ligação com a sua cultura dentro da família, com ligações em Singapura e outras coisas. Além disso, né, nós temos ali uma certa preocupação que, para ser um livro que traga essa felicidade, né, e essa tranquilidade, o livro em si, primeiro que ele retrata adolescentes e acaba meio que distanciando um pouco de nós. Mas ele não aborda assuntos que acabam, infelizmente, acontecendo no meio LGBT, como questão de discriminação, como a dificuldade de saber se a pessoa é ou não ali, né, do meio, ou se ela já se aceita, né, como homossexual ou qualquer outra coisa de gênero, né? Então é muito complexo essa questão e que no livro não fica presente. Na realidade, o que o livro deixa bastante marcado e representado ali é a construção de relacionamento do Dylan e do Theo, que gira em torno das preocupações da família, né, que é mais próxima do Dylan, a tia dele, os parentes que são muito próximos, enquanto que o Theo tem uma certa distância da sua própria família. E aí gira em torno dessa diferença dos dois e tentar juntar isso no mesmo ambiente, no mesmo local. Então, essa maior diferença, né, e que o que fica mais representado é este romance dos dois, e que de fato, né, eu senti, enquanto estava lendo, que o Theo meio que já tinha uma certa vontade de ficar com Dylan, mas tentou de usar outros argumentos para ele estar próximo. Então, meio que a questão de fingir ali já não era muito necessário. Mas uma coisa que é bastante interessante e que foi mais fácil a leitura, e agora eu não estou falando só da história, mas estou falando da forma que foi construída o livro, na questão das edições, né, e da parte editorial, que é o seguinte: os capítulos aqui são capítulos curtos, né, onde os capítulos ali têm cerca de 6 a 10 páginas. Então, por exemplo, né, a gente começa aqui, né, o capítulo 1 na página 7 e a gente termina o capítulo 1 aqui na página 13, o que dá 5 páginas, né, e que as letras em si não são tão grandes e o espaçamento entre elas está numa margem boa. Então dá a sensação de que a leitura é mais rápida, é mais fluida, de certa maneira. Tanto pelos capítulos menores, quanto pela questão do espaçamento entre as letras ali. O que dá essa sensação de que é algo mais rápido de ler. Então, por isso que eu acredito que é algo que eu cresci bastante na leitura por conta desses detalhes, né? E que dá para observar. Uma outra coisa que fica muito presente, né? É as representações de culinárias de Singapura e o restaurante da tia do Dylan. E que, de fato, ali, em muitos momentos, a gente vê algumas coisas características, mas a representatividade da família do Dylan é o principal do livro, de fato, né? A ligação que eles têm, a conexão que eles têm, o cuidado um com os outros, o respeito, de certa maneira, com os outros, é algo muito bonito de se ver, além do cuidado, né, e das brincadeiras ali do Dylan com a sua prima, que acabam trazendo um certo alívio cômico para o livro. E até mesmo quando eu fui, né, fazer a resenha do livro, eu dei ali 4 estrelas para ele, porque
principalmente por não ter lido nada do meio com protagonismo LGBT, né? Já li outras coisas com a temática, mas não necessariamente com protagonismo dessa maneira. Já falei sobre um livro que tem a representação, né, do meio LGBT, mas é um livro com um cunho espírita, né? A questão de estudo do porquê que aconteceu, mas a parte importante não era o relacionamento delas, e sim a questão das vidas e do que elas causaram anteriormente, que é o de frente com a verdade, né? Que é da Mônica de Castro. Mas este, por ser um romance, talvez a sensação foi um pouco diferente. E que trouxe uma certa leveza, né, enquanto eu estava lendo, por conta que, como eu disse antes, né, acredito que é porque eu tenha saído de um livro um pouco mais denso, como Os Irmãos Karamazov. Mas é isso que eu tinha para falar sobre o livro. Gostei da história e tudo mais. Acredito que talvez não leria da mesma autora, mas estou a fim de conhecer alguns outros livros com a temática LGBT em protagonismo de fato, seja de qualquer outro gênero. Até tenho interesse bastante em conhecer dentro do gênero de fantasia e ficção, porque eu não conheço muitos. Mas seria interessante, se você tiver alguma dica, alguma indicação, coloque aqui nos comentários para que eu possa tentar ler e comprar e trazer aqui as minhas impressões. Então, o livro é este. Espero que você tenha gostado da minha resenha e que, se você quiser ler este livro, o link vai estar aqui na descrição para que você possa adquirir. E lembrando mais uma vez, se você não conhece os meus livros, tenho aqui 2 livros, né? Que é O Som que Nunca Expressei e O Herdeiro da Mata, que são livros físicos, e eu também tenho um e-book do Gênio Incontrolável em Outro Mundo, que é uma novel também. Então, se você quiser conhecê-los, é só clicar no meu site que vai estar na descrição para que você possa acompanhar um pouco mais, tá? Então eu espero que você venha conhecer as minhas escritas e que de fato me dê o seu apoio nessa jornada como escritor independente. Eu vou ficando por aqui, espero você em um próximo vídeo.